E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São João 6, versos 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Senhor Deus, nos ajuda nesta noite, abrindo o nosso entendimento para estarmos dentro desta fé de arrebatamento, de rapto, e abençoa os teus filhos através da internet, os teus filhos que estão aqui presentes. Dê uma bênção toda especial para cada um nesse culto de Santa Ceia, no nome de Jesus. Amém. E essa tarde, meus irmãos, Deus assim abençoa cada um com seu santo nome, o representante do sangue de Deus, ou de Cristo, Jesus. Sempre tem um representante, um embaixador. E Jesus, quando ele pregou em São João 6, muitos dos seus discípulos foram embora por causa da pregação. Não foi por causa dele, do seu dom, dos milagres, daquilo que ele operou. Eles foram embora por causa da mensagem. E a igreja foi embora. Veja só, toda aquela igreja, aquela multidão, numa vez ele alimentou 5.000 homens, né? Além de mulheres e crianças. Era uma igreja muito grande, muita gente. E quando eles ouviram essa pregação, eles foram embora. Sendo que o pregador traz uma mensagem para o povo ficar, Jesus trouxe uma mensagem para o povo ir embora. Né? E agora, ele diz: quem não comer da minha carne e do meu sangue. Você pode ver que quando ele pregou isso aqui, ele não explicou. Você já pensou? Ele não deu explicação. Deixou que o povo fosse embora. E quando ele estava com os discípulos, os 12, ele explicou. Ele pegou o pão e disse: essa aqui é a minha carne. Pegou o vinho e disse: esse aqui é o meu sangue. E a igreja foi embora. Não entendeu,
saiu falando que não sabia, porque não entendeu ainda, você sai e fala o que você não sabe. Agora, São Paulo vem e ele diz que a igreja foi resgatada com o próprio sangue de Deus. Então Jesus é Deus. Ele derramou seu sangue, o sangue é de Deus. Ele criou essa célula de sangue no ventre de Maria. Ele criou a célula de sangue, ele criou o óvulo no ventre de Maria. Agora, o sangue é algo muito importante num crime, né? Quando existe um crime, quando a primeira coisa que você vê o sangue num acidente, ninguém pisa o sangue. Né? E Jesus fala sobre aqueles que pisaram sangue inocente. Ninguém pisa, as pessoas passam de longe, ficam bem longe do sangue, para não pisar, né? E se achou sangue numa roupa, né? Naquele acidente e tudo, a pessoa tem que tirar aquela roupa. É o sangue de alguém, a vida de alguém. Então, o sangue é muito importante. E nós vamos ler algumas mensagens aqui do irmão Brana sobre o sangue, né? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Mensagem Apocalipse 4, primeira parte, 163, né? E eu o ressuscitarei no último dia, que comer da minha carne e beber do meu sangue. Essa carne e esse sangue também é o tipo da palavra. O pão é o tipo da palavra, porque são coisas simbólicas. Então esse aqui é o tipo da palavra. O sangue que não tem vida, aquele corpo está morto. A pessoa, quando ele morre, um animal, o sangue está no corpo ainda, só que a vida foi embora. O que sustentava ali era a vida. Nós falamos do sangue, né? Mas o sangue tem que ter vida. Nós falamos da palavra, mas a palavra tem que ter vida, tem que ter revelação, senão não tem nenhum sentido. É um corpo morto, é um corpo ministerial morto, é um corpo da igreja morta, porque não tem vida, só tem sangue, mas não tem vida. Está estendido ali, cheio de sangue. Aquele sangue não serve nem para transfusão. O sangue de morto não serve para transfusão. É vermelho como o outro e tudo, mas não serve, porque não tem vida. Quando você doa o sangue, você doa sangue com vida. E Jesus disse que aquele que beber o seu sangue tem vida eterna. Tem vida eterna. Ele disse, nada incerto em relação a isto, nada. Esse é o som seguro. Esse é o som seguro. Ainda Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 176, ele está falando sobre o representante desse sangue. Hoje, tem que ter alguém que representou esse sangue. Nós vimos que teve alguém que representou este corpo, que representou essa palavra. Agora nós voltamos a Apocalipse 10, porque é a nossa escritura. Nós não vamos pegar a 1 Crônica, capítulo 2, não é a nossa escritura. Não vamos pegar Gênesis, capítulo 3, também não é a nossa escritura. Nossa escritura é Apocalipse 10, nós estamos no fim. Por isso a nossa escritura está lá no fim. A escritura de Jesus era Isaías 53, Salmo 22. Então, há um representante desse sangue. Apocalipse 4, a mensagem, primeira parte. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Bem atenção mesmo à escritura que nós lemos. Jesus falando sobre o pão, sobre a carne, sobre o seu sangue. E quem não comer e não beber não tem vida. Nós temos uma ceia aqui. Você pode tomar ceia e não ter vida. Você pode tomar ceia e fazer igual Judas Iscariote, sair para se enforcar. Mas
o significado está muito mais além do que a Santa Ceia. O significado é espiritual. Esse sangue, ele tem um duplo significado. Não é só na ceia. Está falando de vida eterna. Porque em São Lucas capítulo 17, verso 37, Jesus diz: onde estiver o corpo, ali se ajunta as águias para comer. Se ajunta para comer a carne. Mas Jesus diz que para ter vida tem que comer a carne e beber o sangue. Agora, se o sangue é a vida, é a revelação. É a revelação da palavra. Você sabe que não pode comer sangue. Desde o Antigo Testamento é proibido comer sangue. E nós chegamos na igreja primitiva, no capítulo 15 de Atos, também é proibido. Foi proibido para os judeus, foi proibido para nós comer ou carne de animal sufocado. Tem gente que sufoca ali, você não come. No Nordeste, muito eles usam fazer aquele chouriço, né? Cozinha o sangue da galinha e tempera e come. Está errado também. Não se come o sangue, come a carne. Agora aqui Jesus mandou beber o sangue, mas não é do animal. E veja só, eles estavam tão radicados naquela mensagem de Moisés, que a mensagem de Moisés era uma palavra morta, já tinha passado, mas eles estavam seguros naquela mensagem de Moisés, que eles disseram: não vamos seguir esse homem, está contra a mensagem. E eles podiam provar pela letra que Jesus estava errado. Você vê que convenceu a igreja toda, ninguém ficou do lado de Jesus, foram todos embora. Jesus também não deu explicação, não ficou chorando, não ficou bajulando ninguém para voltar. Foram todo mundo embora. E eles tinham um versículo, tinha um parágrafo para mostrar. Você vê o povo hoje, eles têm parágrafo, eles têm versículo para poder provar. Eles só não têm revelação. Porque quando você lê a mensagem, o sinal, o irmão Brana disse, não é a química, não é o sangue, é a vida que está no sangue. O irmão Brana trouxe uma mensagem, como Moisés também trouxe. Só que aquela mensagem de Moisés, a vida já tinha saído. Só ficou a letra, só ficou a massa. Saiu a vida. Um grão que não tem vida, não adianta plantar. Vai servir para fazer pão, massa, para encher a pessoa. É o que estão fazendo hoje, enchendo o povo. Então aquela mensagem que o irmão Brana trouxe tinha vida. E nós encontramos a vida. Aquela mensagem que o pastor Osmar pregou, ela tinha vida. Aí você fica com uma parte que não tem vida, tentando provar isso, provar aquilo, quando a mensagem já saltou. A mensagem já avançou. E a noiva já recebeu a vida. Não é o sangue que ela tem recebido, ela tem recebido a vida que estava no sangue, a vida que estava naquela pregação, a vida que estava naquela mensagem. Porque o sangue é de Deus. Porque eu vou mostrar para vocês aqui que o sangue, ele revela. Apocalipse 4, primeira parte, 176. Para todos que ouvirem essa palavra, João o representou. Lá atrás, no símbolo, na visão. Só que hoje não é mais visão. A visão se materializou. E ele diz amém. João era o representante
do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. O que João era? Representante desta vida. Representante do sangue é representante de Deus. Então, quando você vê, o Senhor disse assim: quando eu ver o sangue, eu me desviarei de vós, a minha ira não desce ali porque tem sangue. Está falando de Êxodo capítulo 12, que o povo tinha que colocar, à meia-noite o anjo da morte passava, o povo tinha que colocar sangue nos umbrais da porta, senão o anjo da morte entrava e matava o primogênito. A casa que não tivesse o sangue do cordeiro. Agora, o sangue, ele aplaca a ira de Deus. Nós vemos aqui na mensagem que ele aplaca a ira de Deus. E João é o representante do sangue. Veja, João é o representante de Deus, desta revelação. Olha o que ele disse: ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo, tinha um companheirismo pessoal com Cristo, e ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba para cá. É onde Deus está nos convocando, nos chamando para subir. Para subir. Amém. Está debaixo do sangue. Alguém nos representando. Mas não é o sangue lá de trás dos dias de Paulo. Não é aquela mensagem de Lutero, de Wesley. Não é nem a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7. É 8 a 11 é onde está a vida. Onde está a vida. Do 1 ao 7 era o sangue. E a vida passou para 8 a 11. Suba para cá, será tomado antes da tribulação. Recorde, o tempo da tribulação não chegou ainda. Só depois do arrebatamento. Vamos soltar para 63, 28 de julho de 1963, Cristo é o mistério de Deus revelado, 255. Porém, a revelação vem através do sangue. E quem representa o sangue? João. Nós não sabíamos nada porque não tínhamos representante até o ano 2000. No ano 2000 veio o representante. E ele pregou, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele subiu com um novo nome. Porque o sangue é que revela. Caim trouxe uma oferta a Deus sem sangue. Melancia, fruta, flores. Por isso o altar não pode ter flores. Às vezes, hoje em dia está normal. Os altares das igrejas da mensagem, o pessoal enfeita com vaso de flor, fica até bonito, mas é altar de Caim. Caim trouxe aqui, não tinha sangue. Abel trouxe um cordeirinho, amarrado no cipó, colocou em cima das pedras que ele fez como altar. E rasgou a sua garganta, o sangue esguichou. E o fogo pegou naquele pelo, naquele couro, naquele sangue, e aquilo chamou a atenção de Deus. Deus aceitou. Ele tinha vida. Quando Adão e Eva vieram encontrar com Deus depois do pecado, eles vieram com vestido, com folha de figueira. Não tinha vida. Não tinha sangue. Deus matou o animal. Deus foi lá e matou o cordeirinho e fez veste para eles. Deus não matou um só, matou mais do que um. E fez as vestes.
vestiu ele com algo que tinha sangue. Redenção, sangue é redenção, sangue é vida. Então, quando Apocalipse 10, 8 a 11 aparece, ele aparece para representar o sangue, representar a vida. E essa vida hoje está na esposa. Está na esposa. Nós somos cheios de falha. Deus não olha, não vê. Você cometeu tanta falha, ele só vê o sangue. Se você saiu fora, ele vê. Saiu fora do sangue, ele vê. Porém, a revelação vem através do sangue, veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria. E Paulo o conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje. É tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou batista, isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado a palavra a você, Ele é a palavra, e a palavra, como você sabe que ela é revelada, ela mesmo vive e se expressa através de você. 434. A igreja é o sangue de Cristo. Você é o sangue de Cristo. Agora, o que vale mais hoje? Você sabe o que vale? O sangue de Jesus? Ou você que foi comprado pelo sangue? Bom, Brando diz que é você. Você vale mais do que o sangue. Você já comprou uma propriedade por um preço e alguém vem e te oferece tantos? Agora ela vale mais. Você não pode ser comprado com a mensagem de Lutero hoje, nem de Wesley. E a mensagem de Lutero era sangue também. A mensagem de Wesley também era sangue. Irmão Branham diz na mensagem sempre de Deus: você vale mais do que o sangue de Jesus. E às vezes nós não valorizamos o que somos, o que temos. Às vezes a mulher não valoriza o que é. O homem não valoriza o que é. Isso foi o irmão Branham que disse: nós valemos mais do que o sangue que nos comprou. Ele não te vende hoje por preço algum. Você vale. Isso que você vale, meu irmão, minha irmã. E ele não vê pecado em você, ele não vê erro, ele não vê falha em você. Ele vê através do vermelho, ele vê você branco como a neve. A sua ira, quando vem sobre nós, transforma em misericórdia, transforma em graça. E nós erramos, nós falhamos, mas ele só vê o sangue de seu filho. Se você vê através do vermelho, você vê branco. E é assim que Deus nos vê. Vamos seguindo. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito. A vida está no sangue. Aí o povo critica dessa mensagem, critica do representante. O representante é o sangue. Você sabia que o sangue fala? Hebreus, lê a carta aos Hebreus. A voz do sangue. O sangue de Abel falava. Chegou aos ouvidos de Deus. O sangue de Cristo fala. O sangue hoje fala. Por isso nós falamos para você apertar o play, que o sangue está falando.
João representa o sangue. Esse sangue fala. Nós não somos grandes pregadores, nós apenas cremos na mensagem. Nós não estamos aqui botando uma vaca para pastar em cima da árvore. Desviar vocês para perder o arrebatamento. Vocês têm que ouvir a voz do sangue. E o representante do sangue é João. Está aqui na mensagem. A igreja é o sangue de Cristo. Pelo Espírito, a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo que nos batiza dentro de seu corpo. Veja que vai mais profundo nessa forma tão simples. Isso é o batismo do Espírito Santo. Nos batiza nesse corpo que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Você tira a vida do sangue, está morto. Né? Veja só, Brana, sangue, João, a vida. E é um só. Brana, carne, João, sangue. É Deus mudando de máscara. Deus vai mudando, é Ele mesmo, mas só que Ele está mudando de tabernáculo, ofícios. Aí a pessoa tem que ter temor quando vai falar. Você tem que cuidar para você não blasfemar. Senão você vai se encaixar em Hebreus 6. Você não pode pisar o sangue da aliança. Não pode pisar. Porque veja, o homem Brana foi, mas a mensagem ficou. Deus usou. Deus usa por um tempo. Ele vai me usar por um tempo só. Quando chegar meu tempo, vocês vão dizer, alguém vai receber uma ligação, partiu, pastor. Terminou o tempo. O povo vai chorar, foi um grande homem, isso foi falso. Cada um vai falar o que eles viram, o que eles achavam. Quando o Brana morreu foi a mesma coisa, quando Jesus morreu foi a mesma coisa. Uns disseram que era filho de Deus, outros disseram que era um falso, um embusteiro. E assim os apóstolos também partiram. Irmão Brana foi, João, pastor Osmar foi, mas o Espírito Santo não foi. O Espírito, a vida dessa mensagem não foi. Então esse sangue continua falando, é a voz do sangue. Quando Caim derramou o sangue de Abel, a voz falou nos ouvidos de Deus e desceu. Onde é que está teu irmão? Ele ainda foi mal criado com Deus. Eu sou algum tutor do meu irmão, guardador dele? Não, mas a voz dele está falando comigo. Você tirou a vida dele, mas a voz continua. Brana foi, mas a voz continuou. O irmão José espalhou essa voz pelo mundo. Pastor Osmar foi, mas a voz continuou. Não é 1.200 sermões, não. 5.000 sermões. Irmão Brana foi 1.200, mas quando vem a esposa João, representando o sangue, é 5.000 sermões. A voz. Por isso diz as 7 vozes dos 7 trovões. Isso é bom, né? A
Apocalipse 4, terceira parte. Agora, é o dia da misericórdia. Isso foi em 61. Vamos voltar ao Velho Testamento aqui só um pouquinho e descobrir o que é a misericórdia. Voltar e ver o que acontece com esse trono. Esse trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação, sangue. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento mais. Quando o sangue está no trono de julgamento, não é mais julgamento. É misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Agora, enquanto você está nesta mensagem, você está livre do julgamento. Porque João representa esse sangue, ainda representa. Porque esse sangue fala. Há uma voz desse sangue. E quando você aperta o play para ouvir João, sua alma entra em refrigério. Você ouve na madrugada, você ouve pela manhã, você ouve durante o dia. Sua alma vai regozijando. A vida do sangue. Essa mensagem é a vida do sangue. Se você vê isso, diga amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Mas quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. A única coisa que ele reconhecerá naquele dia, o que é? Sangue. Essa é a única coisa que apazigua um Deus irado. E sangue é essa mensagem. Não é a mensagem de Billy Graham. A mensagem de Billy Graham não é sangue. Nem de Oral Roberts é sangue. A mensagem de Elohim. Elohim, carne humana, com um novo nome, Brana. Essa tem vida. Na mensagem de Apocalipse 5, segunda parte, ele disse: agora, veja, enquanto eles estiverem protegidos pela igreja, Satanás não pode chegar até eles. Então, veja só, enquanto você está protegido, Satanás não pode chegar. Você pode falhar, fazer tudo. Mas você está protegido, está na proteção. Você não blasfemou contra a mensagem. João é o representante do sangue. Você sabe que ele está falando isso aqui sobre doutrina, né? Mas quando a igreja os desliga sobre a proteção da igreja e do sangue de Cristo, então Satanás trabalhará sobre eles. E o trabalho de Satanás hoje não é através de bebida, de cigarro, não, de adultério. É o espírito religioso. Satanás leva o homem a se batizar num batismo religioso, que ali a pessoa não se livra mais. Ele diz: aquilo os trará diretamente para a reconciliação novamente. Você compreende isso? Não compreende, pastor? Então, você está debaixo do sangue, não saia. Você está debaixo do telhado, não vai para a rua, porque você vai se molhar. O sinal 313, pregado em 63, tem também o sinal pregado em 64, estava vendo agora. Quando o sangue vos será por sinal. O Espírito agora é o sinal para vocês. A vida que estava no sangue, hoje não é o sangue, é a vida. É a vida. A voz, hoje é a voz. A voz estava em Gênesis e a voz está nesse dia, nos dias da voz. João profetiza outra vez porque ele é representante desse sangue. E esse sangue fala e vai continuar falando.
você fora da proteção desse sangue, da mensagem de João, você vai encontrar um Deus irado. Mas o que aplaca a ira desse Deus é o sangue que foi derramado. Pai Celestial, nós te damos graça pelo sangue que foi derramado. Te damos graça pelo representante do sangue. O Senhor leva os mensageiros, mas a voz ela fica gravada. Nos dias dos apóstolos elas ficaram nos livros, nos pergaminhos, mas nesse dia, Pai, ela está na nuvem. Foi na nuvem que o Senhor encontrou o mensageiro. Hoje essa voz está na nuvem, ela está no YouTube. A voz do sangue. Nós te agradecemos, nós te damos graça pela salvação, pela revelação. Abençoa cada filho e filha nesta noite, Pai. Esse momento de Santa Ceia que teremos aqui, juntamente com teus filhos, eu peço a bênção e a graça para cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.